Vamos falar sobre o Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah, já falamos em vários vídeos a respeito dele, mas ainda não dediquei um vídeo só para ele. Isso é impossível, dedicar um vídeo só para o Sefer Yetzirah. Isso levaria muito tempo, embora seja um livro muito pequeno, com 6 capítulos, mediamente 1.800 palavras. Isso quer dizer que ele não tem um porte de um livro, tem o porte de um artigo, mas o nome dele é O Livro da Criação, Sefer Yetzirah, um livro antiquíssimo. Ele é mencionado, quer dizer, vamos falar em termos de documentos, né? Documentos históricos. Ele é mencionado no século X, referido ao século V. Quer dizer, existe uma literatura que menciona o Sefer Yetzirah, atribuindo a sua existência já no século V. E existem algumas versões que mencionam também o século I. Isso em se tratando de documentos. Mas quando nós levamos em consideração a tradição, segundo a tradição, esse livro é dos tempos bíblicos e teria sido escrito pelo patriarca Abraão em português. Porque esse personagem é mencionado no final do livro, quer dizer, dentro do texto, não como autoria. Porque o Sefer Yetzirah, ele é anônimo, né? Anônimo quer dizer de autoria desconhecida, ele é atemporal, quer dizer, não se sabe de quando data e nem em que local, em que lugar exatamente ele foi escrito. Mas se sabe que ele foi escrito originalmente em hebraico, original em hebraico, com uma tradução muito difícil, porque é um texto muito difícil. Eu andei contando assim aproximadamente, são 6 capítulos. 6 capítulos, cada capítulo tem mediamente 10 parágrafos ou 10 reflexões, então seriam 60 reflexões. Então vamos imaginar um texto com mediamente 1.800 palavras. Eu digo mediamente porque existem algumas versões do livro que chegaram até nós. Essa versão que eu utilizo é uma versão de aproximadamente 1.800 palavras. Então, entre a menor versão e a maior versão, nós temos uma média de 1.800 palavras. Isso é muito pequeno, mas é um livro, ele é considerado o primeiro texto cabalístico. Não o primeiro texto de experiência mística pessoal. Aí tem outros fragmentos de experiências, transes místicos pessoais. Mas como literatura autorizada, esse talvez seja, talvez não, é o primeiro livro como se diz, orientação, embora não muito clara, conceituação também não muito clara, de uma tentativa de organização da Cabala. Ele não é um relato pessoal, como fragmentos anteriores, de transes místicos, obtidos através de meditação e de técnicas de permutação de letras, mas ele é um texto de pesquisa e de estudo para o embasamento da Cabala, junto com o Zohar, o Bahir, que são textos posteriores, e muitos outros. Mas eu acho que eu citei os 3 principais, sendo que o Sefer Yetzirah é o primeiro. Esses parágrafos do Sefer Yetzirah são muito enigmáticos e de muito difícil compreensão. Então,
uma linguagem, uma linguagem muito especial. Eu trouxe hoje um ou dois exemplos, se der tempo eu leio 2 exemplos, senão eu fico só em um e depois eu faço outro vídeo com o outro. São parágrafos de difícil compreensão e quer dizer, outros não, outros são mais claros, mas por isso existem tantos intérpretes, tantas interpretações para esses códigos, esses parágrafos escritos em forma de código, né? Parágrafos cifrados. Existem várias interpretações. A interpretação que eu estou usando é recente, é do século passado, do século XX. E que mais? Falar sobre Sefer Yetzirah. Bom, o disparador, né, do motivo disparador da escrita do Sefer Yetzirah e o tema central do Sefer Yetzirah está no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, como uma abertura assim magistral, como uma aula inaugural, afirmando que o Criador utilizou 32 caminhos na criação do universo e de tudo o que existe. Tem um momento que ele diz que tudo que foi criado está sendo criado e ainda há de ser criado. E esses 32 caminhos da sabedoria, quer dizer, isso que eu vou dizer não é resultado de interpretação, isso está expresso no livro. Os 32 caminhos da sabedoria são os 10 números, de 1 a 10, e as 22 letras, as 22 consoantes do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico não tem, o alfabeto não contém as vogais. As vogais são um outro, um outro conjunto que não está contido no alfabeto de 22 letras, 22 consoantes. Então, esse é o disparador, com 32 caminhos da sabedoria, caminhos místicos da sabedoria, o Criador fez toda a sua criação. Tem mais detalhes esse primeiro parágrafo, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, devo fazer mais porque esse tema não se esgota, mas eu queria... Então, o primeiro capítulo fala dos números, isso tudo aproximadamente, né? Aproximadamente o primeiro capítulo fala dos números. E o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto falam das letras. Quer dizer, qual a contribuição que cada número de 1 a 10 e cada letra das 22 consoantes do alfabeto hebraico, que contribuição eles trouxeram na criação, na obra da criação. Tá? Então já falamos da dificuldade de compreensão, eu pretendo fazer mais vídeos sobre o Sefer Yetzirah, mas hoje eu quero mostrar para vocês um parágrafo. Então eu escolhi um seguinte parágrafo. Quando eu digo assim, são parágrafos difíceis, de uma linguagem difícil, de difícil compreensão, o Sefer Yetzirah não vem com manual de instruções, não vem com nota de rodapé, não vem com aquelas referências explicativas. É uma coisa lançada no ar de uma forma, como eu já disse, cifrada, codificada, e isso faz com que o leitor se sinta ainda mais atraído por esse conteúdo, por acreditar, né, que ali tem algum grande segredo ou alguma grande revelação. Então, aí quando eu falo assim, mas são parágrafos cifrados, difíceis, simbólicos, linguagem atraente. Então, dá um exemplo,
né? Então eu vou dar um exemplo. O parágrafo é assim, um parágrafo. É daqueles mais ou menos 60 que eu falei, temos 6 capítulos, 10 parágrafos por capítulo, não são 10, alguns têm mais, outros têm menos. Mediamente são 60 parágrafos. Então, um deles é assim, sem relação com o parágrafo anterior e sem relação com o parágrafo posterior. Então, ele diz assim: 2 pedras constroem 2 casas. 3 pedras constroem 6 casas. 4 pedras constroem 24 casas. 5 pedras constroem 120 casas. 6 pedras constroem 720 casas. 7 pedras constroem 5.040 casas. A partir daqui, sai e calcula o que a boca não pode dizer e o ouvido não pode ouvir. Esse é o parágrafo. Qual a interpretação disso? O que é isso? Né? Quer dizer, se nós tivéssemos mais tempo, porque agora as coisas estão tão rápidas, as pessoas estão com tão pouco tempo, eu não posso fazer isso. Mas me dá vontade de abrir um espaço nos comentários para que quem assistir a esse vídeo comente embaixo o que isso pode ser, o que isso pode representar. E depois fazer um vídeo com a resposta. Mas pela rapidez da comunicação dos dias de hoje, eu vou já direto para a interpretação que eu consegui aqui, né, de 2 intérpretes. Isso eu não sei se o nome do conceito é esse, mas é um tipo de análise combinatória. Análise combinatória do tipo: 2 pedras constroem 2 casas. Então, essas pedras é uma referência às letras. Nós estamos num capítulo das letras, que se refere, embora tenha aqui uma contagem, né, numérica, mas é um capítulo referido às letras. Então, quando ele diz 2 pedras constroem 2 casas, é como se fosse assim: 2 letras constroem 2 possibilidades. Vamos dizer AB. A e B, B e A. São as 2 possibilidades. 3 pedras constroem 6 casas. Então, A, B e C. Constroem as possibilidades A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. 4 pedras constroem 24 casas. Quer dizer, 4 letras possibilitam 24 combinações diferentes. Isso está referido às possibilidades de transmutação das letras, de combinações das letras, que eu acho que se chama de análise combinatória, e se não se chamar análise combinatória, nós vamos chamar de análise permutatória, porque está referido à permutação de letras. Ele vai até o 7. 7 pedras constroem 5.040 casas. 7 pedras constroem, quer dizer, 7 letras, com 7 letras dá para fazer 5.040 combinações. Ele até, né, o autor, até ele faz uma medição em horas, quanto tempo levaria para pronunciar essas 5.040 possibilidades de combinação. O texto para em 7 pedras, mas depois vem, a partir daqui sai calculo que a boca não pode dizer e o ouvido não pode ouvir. É como se dissesse: continua. Então você vai lá e continua. Aí a gente pode perguntar: mas para que isso? Para que essa necessidade de combinação de letras? O Sefer Yetzirah, ele foi escrito numa época em que prevalecia a cabala meditativa.
a meditação. E essa seria uma técnica de meditação. Uma das técnicas conhecidas de meditação ou para alcançar estados de consciência alterados é a permutação das letras. Então, aqui nós temos como se fosse uma receita, né, de uma técnica para entrar em um transe místico ou entrar em um estado alterado de consciência, hierarquicamente, né, mais puro, mais sutil, através da pronúncia ou da pronunciação das combinações de letras possíveis. Também era possível fazer por escrito, fazer essas permutações por escrito. Então, a referência me parece ser essa, porque a cabala teórica, inclusive, é a cabala com a qual eu trabalho. É a cabala da teoria, dos conceitos. Eu não trabalho com cabala meditativa, mas ela é posterior. Aí ela surge na Idade Média. E o Sefer Yetzirah, ele é anterior à conceituação. Ele é escrito na época das experiências místicas, das experiências pessoais místicas. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu queria que vocês colaborassem com o canal, como? Curtindo, comentando, compartilhando e divulgando, ok? Então, volto numa próxima vez com outro assunto ou com outro parágrafo. Vocês podem me dizer também qual é a preferência de vocês. Então, bom ver vocês e tchau!